Boa noite, boa noite. Oi, Felipe, tudo bem? Acho que a gente pode ir começando, né? Se o André conseguir entrar depois, aí a gente vai tentar incluir ele. Eu vou esperar ele avisar quando se ele conseguir resolver e estiver pronto. Bem, então vamos começar, né? A ideia hoje, essa é a quarta live do Instituto Integra Saúde em São Paulo, que é um instituto amplo de saúde e um dos focos é a oncologia, o tratamento do câncer. E hoje não poderia deixar de falar, eu acho que é um dos temas mais importantes, não é só porque eu sou cirurgião oncológico, os meus colegas aqui também são, mas porque realmente é talvez o principal tratamento curativo do câncer e a gente tem que falar. Claro que é um tema, às vezes, mais pesado, né, de falar de câncer, cirurgia, mas ele é extremamente importante, porque traz a chance de tirar o tumor de uma vez só, muitas vezes com um tratamento combinado, com antes, depois, que a gente já comentou, a gente vai falar disso também. E a gente vai falar hoje, dentro da sessão, né, da série de avanços da oncologia, lembrando que essa é a quarta live do Instituto Integra, a gente vai falar detalhes de alguns pontos que a gente considera importantes na cirurgia oncológica e que, para pacientes selecionados, no momento certo, na hora certa, trazem realmente benefícios, né? Então, os temas de hoje, dentro da cirurgia oncológica, a gente vai falar um pouco de cirurgia robótica, de técnicas que a gente usa dentro da cirurgia, durante o período da cirurgia, como, por exemplo, a radioterapia intraoperatória, a quimioterapia intraoperatória, o tratamento de metástases hepáticas, que é um grande avanço dentro da cirurgia oncológica, e a ablação de alguns tumores durante o procedimento cirúrgico, né? Então, hoje a gente está aqui. Boa noite a todos que estão chegando, novamente, na quarta live do Instituto Integra Saúde. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Coimbra, eu sou cirurgião oncológico, diretor da cirurgia abdominal da C. Camargo, do Centro de Referência em Oncologia Digestiva, ALTA, e diretor aqui do Instituto Integra. Hoje, então, participando aqui com a gente, tem o Dr. Igor Farias, que é cirurgião oncológico, Boa conseguiu noite, tudo entrar dessa bom? vez. Tudo bom, Igor? O Silvio Melo Torres, que também é cirurgião oncológico, trabalha todos aqui no Instituto Integra. E o Dr. André Godoy, que se conseguir entrar, depois a gente apresenta ele também. Mas acredito que muitos conhecem já o Dr. André, né? E esses nomes que eu já falei são nomes complicados, mas a gente vai elucidar. Aproveito também para informar que quem quiser, temos bastante informação nas nossas mídias sociais, no Instagram, no YouTube, os vídeos estão indo todos para o YouTube. E a gente acredita que a informação é a melhor forma de prevenção, de tratamento, de escolher o tratamento, para cada um procurar o seu médico e usar essas informações da melhor maneira possível. Lembrando que nada disso substitui a sua consulta com seu médico, seu especialista. A gente quer mais dar informação de boa qualidade, né? Então, esses nossos três convidados hoje, acho que vão trazer informações importantes sobre a cirurgia oncológica, a cirurgia do câncer. Está focando aqui dessa vez no câncer digestivo, né? Que é o nosso principal foco nos tumores do aparelho digestivo alto e baixo. E, mais uma vez, aqui no Instituto Integra Saúde, em São Paulo, que é um centro oncológico e de saúde amplo, com vários especialistas, cirurgiões, oncologistas clínicos, nutrição, físio, habilitação, odontologia, e que a gente espera boas informações aqui para todos vocês. Então, eu acho que a gente pode começar, né? E falando aos poucos, daqui a pouco eu acredito que o André vai conseguir entrar. Mas sobre cirurgia, então, felizmente, a gente sabe que os tratamentos do câncer têm avançado bastante. E a cirurgia não é diferente. A gente tem grandes benefícios da cirurgia. A gente sabe também que o paciente com câncer, em algum momento, cerca de 80% a 90% das vezes, vai precisar de alguma cirurgia. Pode ser para entender a doença, para tratar, para paliar, para resolver algum problema, né? E é fundamental. É o principal tratamento curativo dos tumores sólidos, que a gente chama.
Precisa, no entanto, ser bem indicado na hora certa. Não é que todos devem fazer cirurgia a qualquer momento, né? Para a doença muito localizada, muitas vezes a cirurgia é direto. Se tiver uma doença um pouquinho maior, mais avançada, combina-se os tratamentos. Ou se tiver uma doença com muitas metástases, muitas vezes a prioridade é outra. Começar com remédio e depois avaliar a possibilidade de cirurgia. Mas tudo isso é importante que a gente entenda, né? Então, acho que diante desses avanços na cirurgia, a gente vai focar, então, vou repetir aqui para quem está chegando agora, sobre a cirurgia robótica, a laparoscopia, as técnicas que a gente associa com a cirurgia para melhorar a limpeza do tumor, vamos dizer assim, como, por exemplo, a radioterapia intraoperatória, a ablação de tumores hepáticos, a quimioterapia dentro da cavidade abdominal, que podem trazer realmente alguns benefícios quando bem indicada para os nossos pacientes. Então, aqui a primeira pergunta seria para o André. Eu acho que ele não conseguiu entrar. Vamos começar, o Igor e o Silvio, a gente vai conversando e vai dando opinião. Então, a primeira pergunta para vocês, né? Em relação à radiofrequência hepática e ablação de tumores. A gente fala ablação, que é a destruição, de alguma forma, de tumores no fígado e pâncreas, por exemplo. Que a gente usa muitas vezes, inclusive, combinado com a cirurgia do fígado. Vamos falar, eu acho que o fígado é um bom exemplo, né? Então, eu vou perguntar para o Igor, o que você fala aí para a gente, Igor, de ablação de tumores no fígado, por exemplo? Boa noite a todos. Mais uma vez, excelente iniciativa aí da equipe da Integra para trazer informação contundente, né? Informação importante para a população geral. Acho que é importante isso. E com relação à pergunta, Felipe, a radiofrequência, né? A ablação por ondas de radiofrequência é uma das modalidades de tratamento que já está muito bem estabelecida, inclusive como forma de tratamento curativo para alguns tipos de tumores sólidos. O exemplo daí, talvez o principal exemplo seja o hepatocarcinoma, né, o HCC, bem localizado, pequeno, que a gente consegue oferecer, às vezes, resultados próximos ou semelhantes a uma cirurgia, lógico, dependendo da situação. E a gente tem utilizado cada vez mais isso no tratamento das metástases hepáticas coloretais. Eu estou falando aqui metástases hepáticas coloretais por quê? Porque são as principais metástases do fígado que a gente trata do ponto de vista cirúrgico. Lógico que tem as metástases hepáticas de tumores neuroendócrinos e também tem as metástases hepáticas não neuroendócrinas e não coloretais, que são a exceção, mas que também, obviamente, dependendo do contexto, também há uma certa indicação, às vezes, de resgate cirúrgico. Mas, de um modo geral, o tratamento das metástases hepáticas coloretais aí serve como principal exemplo. E a gente tem utilizado, hoje em dia, cada vez mais a técnica da radioablação, né? Porque você consegue otimizar os resultados e você consegue, somando a radioablação, a radiofrequência, com as ressecções cirúrgicas, a gente consegue um melhor resultado do ponto de vista oncológico, ou seja, para tentar controlar a doença mensurável e objetivando, hoje em dia, principalmente, a preservação de parênquima hepático, ou seja, tornando uma cirurgia segura e oncologicamente adequada. O princípio da radiofrequência, para quem não conhece, é feito como? Ele é feito com uma introdução de uma agulha no centro da lesão, que é guiado por ultrassom no intraoperatório. Essas radiofrequências, às vezes, elas podem ser feitas não cirurgicamente, elas podem ser feitas por transparente, que a gente chama, guiada por tomografia, guiada por ultrassom, pelo radiologista intervencionista, mas no intraoperatório ela é feita também com o radiologista e o cirurgião, em conjunto ali, com ultrassom no fígado. Então é direcionado uma agulha para o centro da lesão, então é feito ali uma ablação por onda de radiofrequência, e essa onda de radiofrequência é transformada em calor, que ele atinge uma temperatura na qual há uma destruição celular, promovendo uma necrose ali tumoral e como se fosse um tratamento mesmo local. Obviamente, como eu tenho a limitação da área de ablação, eu tenho a limitação do tamanho das lesões. Então, não dá para tratar
por radiofrequência qualquer lesão. Ou seja, tem que ser uma lesão relativamente pequena, né? E geralmente o nosso é 2, 3 centímetros, colar muito além disso. O ideal é até 2 centímetros. E essa lesão também ela não pode estar muito próxima de estruturas vasculares nobres por 2 motivos. O primeiro motivo seria o heat sink, que seria aquele efeito de roubo de calor. Às vezes está muito próximo de uma veia hepática, então você acaba perdendo o efeito em termos de resposta naquela área do tumor que está muito próxima do vaso, porque tem roubo de calor ali, então a quantidade de calor efetiva que se chega naquele ponto é baixa, ou por, de repente, efeito colateral da própria onda de radiofrequência, do calor proporcionado, está muito próximo de um tronco portal. Mas, assim, de novo, é importante porque você conseguiu, hoje a gente conseguiu otimizar resultados e tratar pacientes que muitas vezes não eram candidatos à cirurgia porque você não tinha essa modalidade. Com a combinação da modalidade, você conseguiu trazer esse paciente para uma situação de resgate cirúrgico, né? Proporcionando uma maior sobrevida para ele. Igor, eu acho que, não, muito importante isso. Então, na verdade, é assim, o tratamento é uma coisa impensável, talvez, algumas décadas atrás, a gente consegue trazer a chance de cura para pacientes que têm uma doença no fígado e que, além da cirurgia, a gente consegue queimar, destruir algumas lesões, preservando o fígado bom, muitas vezes associando com o procedimento cirúrgico, né? E isso traz realmente a possibilidade de aumentar a chance de destruição ou retirada de tumores. E tudo isso que o Igor falou é assim, a gente tenta olhar se está perto de algum vaso, de alguma veia, porque isso pode atrapalhar o resultado final da queimadura, do tamanho da lesão. Então, isso é importante que o cirurgião, obviamente, especialista, sabe identificar antes da cirurgia. Um grande segredo da cirurgia do câncer não é só vamos fazer a cirurgia e olhar o que está acontecendo. Não, a gente tenta planejar tudo, ter um preparo, ter um planejamento para chegar na hora da cirurgia, ter o mínimo de surpresa possível, né? E graças realmente a alguns avanços como esse aí que o Igor comentou, a gente consegue realmente trazer alguns benefícios para os pacientes. Então, vamos passar para o Silvio. O Silvio caiu, voltou agora de novo. Voltei. A conexão não caiu, mas já estou de volta. Que bom. Silvio, então a gente vamos falar uma outra técnica que a gente usa muitas vezes durante a cirurgia, durante o procedimento, para aumentar a chance de limpeza do tumor, de clareamento da lesão, né? Que a gente tem usado algum tempo atrás, mas mais recentemente a gente tem alguns aparelhos mais recentes que trazem algumas vantagens, né? E a gente, talvez alguns anos passados, a gente não imaginava como usar a radioterapia durante a cirurgia. Então, fala para a gente um pouco da radioterapia intraoperatória. A radioterapia intraoperatória é uma modalidade de tratamento que veio para auxiliar a cirurgia, né? Então, assim, na grande maioria dos casos, a cirurgia ela vai ser suficiente para tratar de forma adequada o tumor. Então, ressecando, seguindo todos os princípios da cirurgia oncológica, ressecando todo o tumor em volta, dando margem de segurança. Só que em alguns casos bem selecionados, quando esse tumor está próximo de algumas estruturas vitais, no qual, se a gente ressecar essas estruturas, vai gerar uma taxa de complicação maior. Então, tentando evitar esse tipo de complicação, a gente pode utilizar a radioterapia intraoperatória, que é para esterilizar, queimar essa margem que o tumor está próximo, caso alguma célula tenha se descolado, se desprendido naquela margem. Então, a radioterapia é um dispositivo no qual ele joga uns feixes de energia diretamente na lesão, diretamente na margem da lesão, esterilizando, queimando aquela área, aí diminuindo a chance do tumor voltar no futuro. E essa modalidade, além desse grande benefício, que é esterilizar a margem, ela também consegue evitar os danos da radioterapia convencional, que seria aquela radioterapia externa, no qual os feixes são direcionados naquela região. Então, evitando esse contato direto dessa energia com as estruturas ao redor e evitando complicações futuras, como enterite actínica, que seria um efeito deletério dessa radiação nas alças do intestino, que causa uma série de complicações. Então, a radioterapia intraoperatória veio para suprir essa necessidade. Em alguns casos selecionados, é claro, que esse aí que é o grande papel do cirurgião oncológico, que seria selecionar qual paciente vai ter o benefício desse tratamento específico. Mas, claro, a cirurgia ela é o principal pilar desse tratamento. Então, a radioterapia ela entraria como um tratamento complementar
na tentativa de realmente esterilizar essas margens aí, diminuindo a chance desse tumor voltar. Silvio, não, isso é legal porque, assim, antes, a gente, para quem não sabe, a gente antes tinha que usar radioterapia, a gente tinha que estar numa sala e saía, levar o paciente para outra. Então, hoje, a gente, numa mesma cirurgia, a gente consegue fazer o contrário. A gente traz o aparelho para dentro da sala, para dentro da cirurgia. E uma das vantagens também, ressaltando o que o Silvio falou, é que a gente consegue, na radioterapia operatória, afastar os órgãos que a gente não quer queimar, porque quando vem de fora, a radioterapia ela acaba passando por outros órgãos. Isso. Então, agora a gente aplica diretamente no ponto e reforça o tratamento principal que a gente quer, né? Então, junto com a cirurgia, realmente é uma ferramenta a mais que, em alguns casos de exceção, a gente pode realmente utilizar. Voltando aqui, boa noite a todos, Eduardo, todo o pessoal que entrou aí, agradeço as mensagens. Então, continuando aqui, realmente é mais para ter uma ideia geral, né? Então, a gente já falou da radioterapia, a aplicação da radioterapia intraoperatória para atingir diretamente as lesões ou áreas que a gente quer ampliar as margens. Lembrando que a cirurgia de câncer ela é diferente de uma cirurgia de uma nódulo benigno, por exemplo, que a gente, se precisar, vai lá e tira só o nódulo. Cirurgia do câncer, a gente precisa ter uma margem de segurança. Tem alguns princípios, né, da cirurgia do câncer. Então, tem uma margem de segurança nas 3 dimensões ao redor do tumor. Tem que manipular com muito cuidado o órgão que está doente. Além disso, normalmente a gente tem que tirar os gânglios, que são ínguas, que ficam ao redor do tumor, porque são órgãos de defesa. E algumas vezes pode sair células do tumor e parar nesses gânglios, por isso que a gente tem que tirar na cirurgia. Então, esses são princípios da cirurgia do câncer. Muitas vezes a gente usa outras técnicas para ajudar a ampliar essas margens, a fazer essa limpeza, né? E depois tem uma coisa que a gente chama que é a reconstrução, que a gente vai falar logo em seguida. Um outro ponto importante, né, que a gente considera um avanço significativo também, é a cirurgia minimamente invasiva. Muitos chamam de cirurgia de laser. Existe a cirurgia de laser, mas, né, aqui no caso é uma cirurgia que são cortes pequenos, que a gente usa uma câmera e usa aparelhos longos que vão até o abdômen. Então, o cirurgião, na verdade, fica de fora. E perguntar para o Igor, como que é isso, Igor? Quando que a gente costuma fazer? Para que serve? O que você fala para a gente disso? Tá. A cirurgia minimamente invasiva, né, como o Felipe estava explicando, hoje em dia a gente tem 2 modalidades de cirurgia minimamente invasiva. Até aí um tempo atrás a gente tinha basicamente só uma modalidade de cirurgia minimamente invasiva, que era a videolaparoscopia, que começou lá na década de 90, né? 1990, por aí foram as primeiras videolaparoscopias bem-sucedidas. E de lá para cá isso decolou, vem só melhorando, vem só se modernizando, e aí veio a cirurgia robótica. Então a cirurgia minimamente invasiva é uma cirurgia que tem, como o próprio nome está dizendo, ela tem uma invasão menor. Ou seja, ela não há necessidade de um corte grande no abdômen para você acessar o espaço intracavitário e fazer o procedimento cirúrgico. Do ponto de vista técnico, a cirurgia minimamente invasiva ela tem que ser igual à cirurgia aberta. Do ponto de vista técnico, ela não pode ser diferente, ela tem que ser igual, respeitando os mesmos princípios da cirurgia oncológica, obviamente, radicalidade, objetivando cura, controle local, linfadenectomia, enfim, todos os princípios têm que ser respeitados. Porém, ela traz um ganho aí, a cirurgia minimamente invasiva, relacionado a essa menor invasividade, que seria menos dor, um período de reabilitação, convalescência, recuperação encurtado, porque o paciente tem menos dor, tem menos processo inflamatório. Boa noite, André. Opa, boa noite. Boa noite a todos. Então, ele tem menos dor, tem menos inflamação, ele tem menos resposta inflamatória gerada no organismo, então isso acelera a recuperação do paciente. E como eu falei, como o Felipe estava falando, então são portais, são trocatas que são feitas no abdômen, e através desses portais a gente introduz as pinças, sejam pinças de laparoscopia ou seja as pinças do robô. E aí, a partir daí, é feita a cirurgia, a técnica cirúrgica, tanto ressecção quanto reconstrução. Obviamente, tem que ser feita uma incisão, né, Felipe? Para tirar a peça. Ninguém vai operar e deixar o produto da ressecção lá dentro. Então, tem que ter alguma incisão para tirar o produto, a espécime cirúrgica. E, obviamente, a incisão também ela tem que ser feita de uma maneira confortável para você tirar esse tumor
sem violar, sem romper o tumor. E hoje a gente tem, lógico, devices que protegem a pele, que protegem todo o tecido dessas, vamos dizer assim, dessas intercorrências, né? E aí a gente acaba utilizando hoje em dia para proteção do paciente também. E Igor, fala um pouco da robótica que a gente já tem feito no nosso grupo há pelo menos uns 8 anos que a gente começou. Agora está vindo mais oportunidades da gente usar nos nossos pacientes, né? Que não deixa de ser que é uma cirurgia minimamente invasiva, mas traz uma ferramenta diferente, né? Quando eu vou falar um pouco das indicações e da robótica. Né? Hoje em dia, basicamente, a gente tem feito aí das cirurgias oncológicas, principalmente estômago, esôfago, pâncreas, corpo caudal, alguns casos selecionados de fígado, aí chega a 60%, 70% quase de cirurgia minimamente invasiva, ou seja, um bom número. Hoje a gente consegue proporcionar aos nossos pacientes 60% a 70% do procedimento minimamente invasivo. A grande maioria é laparoscopia e, como o Felipe falou, vem crescendo, vem ganhando espaço. Aí, há uns 8 anos a gente já vem fazendo a cirurgia robótica. Diferentemente da cirurgia laparoscópica, a robótica traz o benefício da visão em 3D, que a laparoscópica não tem. A laparoscopia é uma visão 2D, né? E essa visão 3D ela traz um pouco mais de segurança para a realização de alguns movimentos cirúrgicos, inclusive reconstrução cirúrgica, né? Hoje a robótica deve estar aí acontecendo em 20% a 30% dos casos, ou seja, ela vem ganhando cada vez mais espaço, porque, obviamente, com o tempo, com a baixa de custo que vai acontecer naturalmente também com o tempo, isso aí vai acabar que as indicações vão ampliar e vão ocorrer cada vez mais de maneira mais corriqueira, né? Ou seja, é o futuro, é o futuro. É isso mesmo, Igor. Acho que para quando bem indicada, né? Lembrando que na cirurgia do câncer é diferente muitas vezes de uma cirurgia benigna, em que você traz um equipamento novo, começa a fazer a técnica em si é igual, por dentro tem que ser a mesma cirurgia, né? E a robótica traz essa facilidade, a gente conseguir fazer mais do que a gente já fazia antes por cortes menores, porque os aparelhos têm movimentos que simulam o que a gente está fazendo com as mãos, né? Então possibilita um melhor controle das estruturas, da cirurgia. Então, a robótica realmente traz essa possível vantagem da tática, da técnica cirúrgica durante o procedimento para os tumores digestivos, no caso aqui. E agora, vamos aproveitar. O André conseguiu entrar, né? A gente conversou já bastante, André. Já conversamos sobre as ablações de tumores do fígado, a cirurgia do fígado. Começamos sobre as cirurgias minimamente invasivas, incluindo aqui a robótica e a radioterapia intraoperatória, que amplia as margens de segurança, muitas vezes, dos tumores durante a cirurgia. E um problema que muitas vezes a gente fica mais preocupado, é uma situação mais delicada, é quando o tumor sai, algumas células do tumor podem sair do órgão e cair no que a gente chama no peritônio, na cavidade abdominal. Que o peritônio é aquela membrana que reveste os órgãos abdominais, né? E já é uma situação que a gente considera uma metástase, mas mesmo assim tem algumas situações em que uma técnica que a gente chama junto com a citorredução, que é a cirurgia, e a aplicação de quimioterapia diretamente no abdômen traz algumas possíveis vantagens e benefícios para os pacientes. E são situações muito específicas, não são para todos os casos, nem todos os tumores, né? Mas comenta para a gente, André, sobre essa técnica da IPEC, que a gente chama, né? Explica o que é. Olá, pessoal, boa noite. Desculpa aí o atraso. É um prazer aí estar falando com vocês, aos colegas, ao Silvio, ao Igor e ao Felipe, a todos que estão acompanhando aí à distância. É muito bom falar dessas inovações tecnológicas, né? O que o Felipe estava comentando aqui a gente chama de carcinomatose peritoneal. Há uns 10 anos atrás, um paciente que tinha uma carcinomatose, ele já era condenado a um tratamento totalmente paliativo. Não existia mais possibilidade de cirúrgico para esses pacientes. Isso evoluiu muito, principalmente nesses 10 anos. Hoje é possível, né, como o Felipe falou, para alguns determinados tipos de tumores, alguns casos de câncer gástrico, câncer coloretal, alguns casos selecionados de tumor de ovário, alguns casos selecionados de tumores de apêndice,
alguns casos de pseudomixoma peritoneal, que é a principal indicação, mesotelioma peritoneal. Enfim, são várias doenças do peritônio, que é quando a doença de fato saiu do órgão primário e está disseminada pelo peritônio. Isso tem que ser avaliado, é claro, sempre com uma discussão com o oncologista clínico, com a equipe cirúrgica, para selecionar cada caso para indicação desse procedimento. Mas é um procedimento que agrega exatamente a quimioterapia no mesmo ato cirúrgico. É um procedimento que está bem estabelecido já, é um procedimento seguro, em que através do ato cirúrgico, onde o cirurgião remove o máximo de doença possível, e que a gente chama de cirurgia citoredutora. Ele remove todos os órgãos, o câncer, por onde ele está acometido, e toda a doença macroscópica é removida. Mas, como o Felipe falou, muitas vezes existem células residuais que a olho nu não é possível remover, e aí justamente o papel da quimioterapia intraperitoneal. Ela é injetada ao término da cirurgia, né, da remoção do tumor, são injetados catéteres, sondas dentro do peritônio, e através de uma solução, pode ser soro fisiológico, uma solução de diálise, é injetado quimioterápico. Esse quimioterápico é decidido junto com o oncologista clínico, dependendo do tipo de tumor que a gente está tratando. E a partir daí, é um procedimento sofisticado que precisa de uma máquina de perfusão de extracorpórea, né? É injetado esse quimioterápico que pode ficar de 30 até 90 minutos lavando a cavidade abdominal e exatamente tratando essas possíveis células residuais que estão no peritônio. Isso é feito, que demora mais ou menos, aí são cirurgias longas, etc., que precisa de um cuidado do cirurgião, que ele que coordena tudo isso, e depois um cuidado de uma equipe de anestesista, equipe de UTI, que precisa estar muito bem alinhado, bem combinado isso, que é um procedimento de fato bem complexo. Mas de fato isso tem ajudado bastante esses pacientes em diminuir o índice de recidiva, propiciando um aumento de sobrevida e em alguns casos, inclusive propiciando a cura. A gente tem feito isso rotina, né, para alguns casos, mas é lógico, muito bem estudado, no momento certo e sempre discutido entre nós, cirurgiões, e com a equipe da oncologia clínica. Isso mesmo, legal, André, porque é importante essa discussão antes de tudo, né, para ver qual que é a melhor opção para começar. Às vezes o cirurgião pode achar um pouco diferente do oncologista e depois juntos a gente acaba chegando a um consenso e trazer as vantagens dos 2 tratamentos ou 3 que o paciente precisa, né? E associado à aplicação da quimio direto na barriga tem um calor, né? Que ainda ele é tóxico para as células de tumor e favorece também a eliminação dessas células que podem estar na cavidade abdominal. Isso, é exatamente isso, Felipe. Eu esqueci de comentar. A quimioterapia, ela agindo direto no peritônio, ela tem o potencial, às vezes 4, 5, 6 vezes mais potente do que ela injetada na veia. Ela ali direto na membrana do peritônio, ela tem uma ação mais potente em tratar essas células. Associada à temperatura de entre 40 até 42, 43 graus, isso também aumenta o potencial da quimioterapia ali no peritônio, e o próprio calor ali dessa bomba de extracorpórea, né, desse líquido, né, também é tóxico para as células tumorais. Então é um efeito, o racional disso é um efeito duplo, né, da toxicidade do calor e também da quimioterapia, que ela é mais potente quando ela age direto na membrana do peritônio. Isso mesmo. Muito bom, André. Legal. Só lembrando a todos, boa noite, quem está chegando agora. Quem quiser fazer perguntas, qualquer tipo de pergunta relacionada ao tema, mande aqui no chat do Instagram que a gente vai tentar responder para todos vocês. E aproveito novamente, convido para assistir as nossas informações, os posts das mídias sociais, que traz bastante informação, tem trazido bastante informação, acho que úteis para todos que acompanham. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Silvio, que a gente está falando de tumores do aparelho digestivo, né? Então, a gente fala, outro nome que a gente dá é tubo digestivo, porque é como se fosse um tubo único, né? Vai boca, esôfago, estômago, intestino. Então, tem um caminho do alimento que a gente faz. Ou tem órgãos como o pâncreas, tem os canais biliares. Então, muitos perguntam, quando a gente tira um órgão desse, é possível
viver bem depois, as pessoas se adaptam. Como que a gente, uma curiosidade que eu acho que muitos têm, é como que na hora da cirurgia a gente faz para que isso volte a funcionar depois, né? Então, um dos pontos importantes depois da cirurgia dos tumores digestivos é a reconstrução. É o como que a gente faz com que esse caminho volte a ter e as funções também voltem ao normal. Então, conta pra gente, Silvio, o que a gente costuma fazer, o que você faz nessas horas, depois de tirar um tumor de estômago, esôfago, ou na cabeça do pâncreas, como é que a gente faz? Depois dessas cirurgias que a gente tem que remover o tumor, todas essas íngüs, todos esses gânglios, a gente realmente tem que fazer toda a reconstrução para o paciente levar uma vida normal, se alimentar normalmente. E, no caso especificamente do estômago, quando a gente faz a remoção ou parcial ou completa, o paciente consegue levar uma vida normal, consegue se alimentar normalmente, sem ter nenhum grau de desnutrição, e levando uma vida normalmente mesmo. Então, assim, do ponto de vista técnico, hoje a gente dispõe de alguns dispositivos que facilitaram bastante essa reconstrução do tubo digestivo, com a utilização de dispositivos mecânicos que agilizam a cirurgia, mantendo a segurança e a permeabilidade do tubo intestinal. Então, o paciente, após a gente remover todo o tumor, todos os gânglios, etc., a gente faz a reconstrução com a alça do intestino fino. A gente consegue levar essa alça até próximo do esôfago, no caso, quando a gente remove todo o estômago do paciente. E, juntando o esôfago com o delgado, com o intestino fino, a gente utiliza um dispositivo mecânico, que são os grampeadores. Então, isso facilita esse procedimento, tanto em termos de segurança, para evitar vazamento de conteúdo intestinal, de conteúdo alimentar, até mesmo economizando tempo, por conta de ser um dispositivo que é acionado rapidamente. Então, depois da reconstrução, o paciente leva uma vida normal, se alimentando normalmente, sem nenhum tipo de distúrbio. Isso, é importante isso que o Silvio falou, que é possível sim. Então, às vezes, a gente ouve essa pergunta, é possível viver sem o estômago, ou se tirar o estômago todo? Obviamente que a gente não quer, mas o que a gente fala numa cirurgia dessa, a gente está tirando um órgão doente, que não está funcionando bem mais, né? Não é um órgão normal, obviamente. E que vai trazer a chance de cura para o paciente. Então, a ideia é usar, muitas vezes, os próprios órgãos internos que a gente tem para ficar no lugar. Então, a gente, por exemplo, tira o estômago, faz como se fosse um novo estômago com o próprio intestino, né? Ou às vezes cirurgia de esôfago, faz um novo esôfago com estômago. Então tem maneiras de fazer tubos que substituam os órgãos que são retirados. Então há realmente essa possibilidade que a pessoa tenha uma vida assim boa depois. Claro que tudo que a gente fala, a gente tem que lembrar que tem um cuidado, tem uma habilitação, uma reabilitação, vamos dizer assim também, né? Então, o nutricionista ajuda bastante, o cirurgião, os clínicos ajudam e o paciente realmente consegue depois viver com essa adaptação muito bem. É o que a gente costuma ver. Isso aí, pessoal. Lembrando que, por favor, manda as perguntas. A gente vai ter um tempo para as perguntas já. A gente ressaltar aqui também que em pouco tempo, aqui no dia 17 de julho, é o dia do cirurgião oncológico, né? Do cirurgião do câncer, que é um cirurgião que tem uma formação específica para o tratamento do câncer. E já de antemão, parabenizar todos os colegas cirurgiões oncológicos do Brasil até a próxima 17 de julho, né? Eu vou aproveitar aqui, a gente tem 2 minutinhos antes das perguntas. Eu acho que a gente vai ter um tempo aqui. E eu vou perguntar de surpresa aqui para o Igor, o André, o Silvio. Por que vocês, com 2 frases aí, por que vocês resolveram fazer cirurgia oncológica? Por que fizeram cirurgia? Começar pelo André, vai. A cirurgia oncológica, o treinamento é muito longo, né? A gente, após a formação médica, depois ainda você tem que se formar como cirurgião geral, que pode ser mais 2 a 3 anos, e depois mais 3 anos ainda de cirurgia oncológica. Então, é uma residência que dá longa, né, André? em cirurgia oncológica. Treinamentos e especializações na cirurgia. Isso faz, dá uma capacitação muito grande do ponto de vista técnico, de operar, fazer grandes cirurgias complexas, desafiadoras. E desde a residência também, ela permite que você tenha acesso especificamente ao tratamento do câncer, um contato diário com o oncologista, com radioterapia,
com a equipe da radiologia. Então, você é habilitado a fazer cirurgias complexas e trabalhar em equipe, né? E isso é um dos objetivos, é o que a gente gosta de fazer, é fazer cirurgias complexas, difíceis e trabalhar em equipe. Isso, a cirurgia oncológica propicia isso para a gente. Outra coisa que é muito legal da cirurgia oncológica, a gente acaba acompanhando por muito tempo os pacientes. Muitas vezes, diferente de um cirurgião geral, muitas vezes faz uma cirurgia e encaminha para um oncologista clínico. O cirurgião oncológico não. Depois que ele opera esse paciente, ele vai acompanhar, ele vai coordenar por muitos anos o convívio com esse paciente. Até, assim, no mínimo 5 a 10 anos ele vai conviver com esse paciente. Isso é muito gratificante também, depois de fazer uma cirurgia, acompanhar o segmento desse paciente. Isso também a gente acaba virando muitas vezes amigo dos pacientes, dos familiares, né? São vários motivos, né? Mas resumindo é isso, são cirurgias complexas que você tem capacidade de fazer e esse convívio direto na oncologia e esse convívio com os pacientes. Muito bem, André. Legal. O Igor, quer comentar aí? Rapidamente só, que a gente não vai ter tempo. Não, o que leva a gente, o que motiva a gente a fazer determinada área, acho que dentro da medicina muito está relacionado com o que você conviveu, né? Você entra na faculdade de medicina, são 6 anos de formação para a faculdade de medicina, você sai médico, e daí em diante você vai fazer sua especialização. E eu acho que muito que influenciou foi o que eu vivi durante a formação médica com cirurgiões, e muitos destes cirurgiões oncológicos, e que eu comecei a me apaixonar pelaquilo, entendeu? A entender como é que funciona e, assim, você ter o prazer de poder tratar uma doença que é agressiva, que debilita o paciente, que quando você consegue resultados, e que muitas vezes a gente consegue resultados excelentes com o tratamento cirúrgico e combinados com o tratamento multimodal, aquilo assim, é uma gratificação tão grande para o paciente, para nós, que aí você começa a gostar e é aquilo que eu quero fazer, entendeu? No caso do Igor, tem influência familiar também, que o pai influência ele forte, quase que né? nasceu no hospital oncológico, né? Influência forte, né? E tu, Silvio? Quando eu estava na faculdade, um grande sonho que eu tinha era chegar para um paciente e falar do fundo do coração, você está curado. Então, com a cirurgia oncológica, a gente consegue fazer isso. A gente consegue virar para o nosso paciente e falar que você está curado, por conta de uma cirurgia, de um tratamento que a gente instituiu para aquele paciente. Então, foi isso que eu procurei. Eu procurei uma especialidade que me desse satisfação de chegar para um paciente, para o familiar e falar, você está curado desse câncer, a gente conseguiu remover toda a doença e agora você vai ficar bem, vai levar uma vida normal. Então, era isso que eu queria. E eu só encontrei isso na cirurgia oncológica. Legal. A gente sabe, só complementando, a gente sabe também que, infelizmente, muitas vezes a gente não pode curar, né? Isso faz parte da medicina, faz parte da oncologia, mas o cirurgião oncológico ele sempre vai estar presente ali do lado do seu paciente. Muitas vezes não pode fazer uma cirurgia com intenção curativa, isso é verdade. mas ele pode fazer uma cirurgia que possa, que a gente chama paliativa, mas que possa dar qualidade de vida para o paciente. Uma cirurgia que às vezes o paciente não consegue mais se alimentar, você consegue fazer uma cirurgia para aliviar da dor, você pode fazer uma cirurgia para ele voltar a se alimentar, ter um trânsito intestinal normal. E isso, como você falou, Silvio, às vezes a gente não pode curar, mas a gente pode dar um grande alívio. E a cirurgia oncológica, por formação que a gente tem, é sempre estar o máximo possível do lado do paciente. Mesmo que você faça uma cirurgia, infelizmente essa cirurgia ela recidiva, o que pode acontecer, dependendo da agressividade do tumor, mas o cirurgião oncológico vai estar ali presente para coordenar, para seguir o tratamento, para indicar outras terapias que não sejam a cirurgia, muitas vezes fazer essa ligação com o oncologista clínico, com o radioterapeuta, com o radiologista intervencionista, para sempre, se não puder curar, pelo menos aliviar e propiciar uma qualidade de vida para o paciente. Eu acho que é isso mesmo. Acho que nos nossos casos todos, no meu também, é a gratificação de ver a possibilidade, né, de curar, de melhorar a vida, de dar uma oportunidade a mais para as pessoas, né? E a cirurgia é um mecanismo quase que direto, né, daquilo que você fez, um ato direto que você consegue
muitas vezes ajudar bastante gente. Igor, quer comentar alguma coisa rápida? Só lembrando que, por favor, podem deixar perguntas no chat aqui do Instagram que a gente comenta em seguida. Só complementando o que o André e o Silvio falaram, que assim, muitas vezes a nossa cirurgia é a intenção curativa, né? A grande maioria, esmagadora das vezes, ela vai ser realizada com intenção curativa. Obviamente, existem casos selecionados que ela tem intenção paliativa para controle de sintoma, seja qual for. Alguns casos de câncer, né, Silvio? Aqueles mais iniciais, a gente sabe que a cirurgia curou o paciente. Só a cirurgia vai curar. Mas eu costumo muitas vezes falar, e isso é importante, que assim, as pessoas, de um modo geral, entendam que a cura ela vem com o tempo. A cura ela vem com o tempo. Eu não consigo, muitas vezes, dizer você está curado. O que vai dizer se você está curado ou não é o tempo. A gente fez tudo o que tinha que fazer da maneira mais correta possível para te curar, para te proporcionar isso. Mas o que vai te determinar e dizer você está curado é o tempo. Por quê? É o segmento, né, André? É o acompanhamento. Exato. Isso a gente vai ficar com... 70% das recidivas elas vão ocorrer nos 2, 3 primeiros anos. Depois de isso é menor. Depois de 5 anos, a chance de recair é muito baixa. À exceção de alguns tumores aqui, enfim, próstata, rim, tireoide, melanoma, que gostam de cair tardiamente. Mas mesmo assim, prognósticos diferentes, entendeu? Então, assim, a cura vem com o tempo. É o tempo. E aí paciência e resiliência, né? Isso mesmo. Obrigado. É isso mesmo, Igor. Mas eu gostei de ouvir os comentários de vocês. Agora vamos partir para comentários e perguntas, se tiver alguma. Eu estou vendo aqui, eu acho que uma bem interessante, perguntando sobre uma nova técnica, que não é nova, é nova no Brasil, mas existe bastante em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, que é eletroporação irreversível para fígado, pâncreas, rim, né? Eu até trabalhei bastante quando eu presidi a Associação Americana de Cirurgia de Fígado e Pâncreas, tinha um protocolo de pesquisa lá de eletroporação, com um registro de centenas de casos. Mas eu queria que vocês comentassem, não sei se o André quer começar, quer falar, qual que é o papel hoje da eletroporação, qual a semelhança, talvez, com a radioterapia intraoperatória, com a ablação, que a gente já comentou. Você quer comentar rapidamente? Uma pergunta aqui. Sim, é um procedimento que vem se somar aos outros procedimentos. Ele é muito parecido com a radiofrequência, com a radioablação, que já foi comentado aqui. Só que ele gera um mecanismo de energia que é diferente, que por energia elétrica, são colocadas agulhas dentro da lesão tumoral, e isso faz com que quebra a membrana celular e acaba ocorrendo a morte celular do tumor. Ele é um procedimento já bem estabelecido nos Estados Unidos, mas é um procedimento que está chegando aqui no Brasil. Ele vem se somar aos outros procedimentos que a gente já usa, como a radioterapia e tal. Ele vai ter, sim, seu papel para alguns casos, para tumores de pâncreas, para tumores de fígado. Num cenário assim, quando às vezes a gente não consegue remover o tumor, você faz esse tratamento com intenção de controle local da doença. Mas eu acho que em breve ele vai estar mais acessível aí aos grandes hospitais. O problema atual, inclusive, é financeiro. A maioria dos planos de saúde ainda não dão cobertura a esse procedimento, né? Então, mas eu acredito que em breve a ANS possa regulamentar esse procedimento aí, que a gente possa utilizar para outros pacientes. Ótimo. Tá bom. Uma pergunta aqui, uma outra pergunta que chegou, bem interessante também. Perguntar para o Igor. O Igor tá aí, o Igor, né? Acho que o Silvio caiu. Igor, a pergunta é o seguinte: se a laparoscopia e a cirurgia robótica são para todos os pacientes, todas as circunstâncias? Infelizmente não. Infelizmente não. Hoje isso é questionável, tá? A gente é discutível caso a caso, mas de um modo geral, tumores localmente avançados, tumores volumosos, tumores bulky, a cirurgia aberta convencional ainda é mais indicada, né? A cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, ela está muito bem indicada para tumores iniciais e, obviamente, alguns tumores mais avançados, cuja segurança
de radicalidade oncológica você consegue preservar com a cirurgia minimamente invasiva, seja ela laparoscópica ou robótica. Mas, de um modo geral, ainda tem casos, tumor Buck, que é tumor volumoso, tumor que infiltra estruturas adjacentes, que demanda ressecções multiviscerais, cirurgias maiores, às vezes, nesses casos, a cirurgia aberta ainda é a melhor indicação. Então, assim, hoje em dia tem indicação para tudo ainda, né? Então, cada tem que ser muito bem indicado. E acho que é importante só acrescentar que não é porque dá para fazer que é o melhor, né? Tecnicamente. Isso. Então, realmente é uma seleção. Tem uma outra pergunta que a gente pode incluir nessa aqui, que era os procedimentos cirúrgicos maiores. Quem que decide se é por robô, se é laparoscópico, se usa essas tecnologias, radioterapia? Na verdade, é uma decisão multidisciplinar de equipe, né? E o paciente, a pessoa faz parte dessa equipe. Então, a gente tem que juntar o momento, o grau de avanço da doença, as tecnologias disponíveis, nem sempre estão todas disponíveis, nem sempre são necessárias todas, né? A gente está falando de situações realmente mais extremas e opções que a gente pode complementar um tratamento. Mas nada, eu acho, que substitui uma cirurgia com princípios de cirurgia oncológica bem feitas, né? E que trazem realmente o melhor resultado quando há indicação de um tratamento curativo com cirurgia. Uma outra pergunta aqui que eu vou fazer para o Silvio. Silvio, em relação à laparoscopia robótica, estou perguntando, existe um treinamento, uma certificação? Como que isso acontece? Principalmente na robótica, eu acho, né? Na laparoscopia, o treinamento ele ocorre durante a residência, durante toda a formação. E aí, desde a cirurgia geral, como o André falou, o Igor falou, então é uma formação longa. Então, para a gente se formar como cirurgião oncológico, são 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia oncológica. E nesse período, durante a formação, é que você vai sendo introduzido a laparoscopia avançada. Aí, principalmente na cirurgia oncológica. Que aí fazem essas grandes ressecções por neoplasia e etc. A cirurgia robótica ela tem uma certificação um pouco diferente. Então, a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, ela é capacitada para fazer essa certificação em determinadas instituições. No caso do AC Camargo, especificamente, por ser um centro de referência, seria um centro que teria essa capacidade, essa competência de certificar os cirurgiões oncológicos na área da cirurgia robótica. Mas, claro, tudo isso demanda um tempo de treinamento. É um tempo de treinamento que vai desde você auxiliar essas cirurgias, pegando todos os tempos, como faz a docagem do robô, como acopla essas pinças robóticas nos trocáteres, e depois no treinamento com simulador. Após esse treinamento com simulador, daí sim você vai estar apto a fazer as cirurgias assistidas, sempre com alguém mais experiente, né? Que seria o proctor, no caso. Então, depois de todo esse treinamento, você estaria apto a fazer a cirurgia sozinho, sendo certificado. Mas é uma curva longa que precisa de muita dedicação, tanto na laparoscopia quanto na robótica. Isso, não, muito, muito importante. A laparoscopia, hoje em dia, nas residências médicas, que já tem um treinamento mais intenso. A robótica, juntando com uma outra pergunta que foi feita, o robô não está ainda disponível em todos os hospitais, o equipamento ainda bastante mais complexo, mais caro, precisa de um grupo que cuide do robô e esteja preparado na hora da cirurgia. Existem previsões de, nos próximos anos, chegarem outras alternativas de robô que tem um dos objetivos deles serem mais acessíveis, mais baratos, né? E a tendência com o tempo é que isso se torne mais acessível, sim, para todo mundo. Em relação ao treinamento e certificação, a tecnologia ajuda muito. O Silvio falou, nós temos simuladores que realmente simulam momentos reais de uma cirurgia através de imagens artificiais. Então, tem um treinamento longo para se fazer a robótica, por exemplo, né? Além das certificações em centros de referência e sociedades médicas. Um abraço para o Eduardo Torres também, que está mandando mensagem. Obrigado, Eduardo. E, bem, não sei, eu acho que a gente podia partir, então, para algum comentário final. Vou perguntar aqui para os meus colegas, dentre todas essas tecnologias que a gente falou, né, quais a que você acha que nos últimos 10 anos trouxe mais benefícios assim, para os pacientes com câncer digestivo? Começar ao contrário agora, vai, com o André.
Eu acho que todas, Felipe, sim, todas têm seu papel, são importantes para determinados casos, algumas são, por exemplo, a radiofrequência, pode ser determinante para determinado caso. Mas, assim, o que a gente vê como que mais se desenvolveu de fato, eu acho que é a cirurgia minimamente invasiva, e aqui eu destaco a laparoscopia e a cirurgia robótica. É importante ressaltar que a cirurgia em si, oncológica, ela é a mesma que uma cirurgia aberta. Não é porque você fez uma cirurgia oncológica minimamente invasiva, você tem maior chance de cura. Não é isso. O que a gente aprendeu e sabe que a curto prazo a cirurgia minimamente invasiva ela é melhor que a cirurgia aberta. A recuperação é mais rápida, o tempo, a dor é menor, o controle da volta ao trabalho, as voltas às atividades diárias, assim, é mais rápido que a cirurgia minimamente invasiva. Então, eu destaco entre todas essas a evolução da cirurgia minimamente invasiva. Ótimo, ok. Silvio? Como o André está falando, realmente, assim, todas essas modalidades acrescentaram bastante e facilitaram muito a vida do cirurgião. Agora, eu destaco a radiofrequência, porque em vários pacientes que a gente considera intratáveis, com a radiofrequência a gente consegue resgatar esse paciente e ter resultado oncológico bom a longo prazo. Então, realmente, eu acredito que a radiofrequência também tenha vindo para ajudar bastante. E a cirurgia minimamente invasiva, realmente o benefício é indiscutível, né? Então, a gente consegue fazer cirurgias oncológicas complexas, só com alguns furinhos e de forma segura. Então, realmente, esse aí também teve uma evolução, e ainda mais agora com a cirurgia robótica, que simula o movimento do punho do cirurgião, facilita bastante nas reconstruções. Eu acredito que todas essas aí vieram para fortalecer, para aumentar esse nosso arsenal aí contra o câncer. Isso. Igor, quer comentar alguma coisa? O que você acha? Não, eu concordo com o André também. O Silvio, eu concordo também. Eu acho que todas elas têm sua importância, mas eu acho que a que mais se destacou aí nos últimos 10, 20 anos é a laparoscopia, a cirurgia minimamente invasiva e a robótica, né? Porque se você for pensar um tempo atrás, quando surgiu a laparoscopia em si, no começo da década de 90, e aí começou-se a pensar em aplicar esse tipo de ferramenta para a cirurgia oncológica, isso era impensável, né? Isso era impensável porque ia transgredir técnica, ia transgredir radicalidade oncológica. E aí começaram a aparecer estudos e trabalhos comparando a minimamente invasiva com a cirurgia convencional, mostrando que, do ponto de vista oncológico, ela não era pior, ela era igual, ou seja, ela tem que ser igual, trazendo consigo os benefícios todos esses que o André já falou, qualidade de vida, menos dor, mais recuperação, a recuperação mais rápida. Então, assim, eu acho que é aqui se destacaria aí, a minimamente invasiva. Laparoscópica, a robótica, porque a robótica vem crescendo muito também, e eu acho que agora vai decolar isso, né? Eu concordo com todos vocês. Eu diria até que talvez o maior avanço é a gente usar cada tecnologia para o paciente certo, na minha opinião, na hora certa, né? Então, todas podem ser usadas em momentos adequados. Mas uma coisa realmente que destaca nos últimos anos, eu acho que é a possibilidade de tratar metástases com cirurgia, desde a doença controlada como um todo, né? Que antes era mais difícil, a gente trazer realmente a chance de cura e controle da doença para esses pacientes. Se quiserem fazer algum comentário final, eu agradeço a participação de vocês três, do Silvio, do Igor, do André. Mandar um abraço aqui para o Alexandre Ferreira, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, está aqui também com a gente. E eu já faço um convite para a gente fazer uma live de Minas para São Paulo, no próximo semestre, com todos aí. E eu acho que é isso, né, pessoal? A gente quer agradecer a participação de todos, as perguntas. A gente aceita sugestões para as próximas lives. A gente vai fazer por séries. Eu acho que essa é uma série de avanços, mas a gente quer fazer uma série específica de prevenção, né, de saúde, e a gente vai programar isso ao longo desse ano para que a gente tire o melhor proveito de todos da equipe Integra aqui em São Paulo. Então, mais uma vez, queria agradecer. Eu vou deixar aberto se os nossos colegas querem falar alguma coisa e a gente, em seguida, pode
encerrar. Eu gostaria de parabenizar realmente o Instituto Entrega por produzir esse conteúdo informativo e de qualidade, para mostrar não só para os pacientes, mas também para os colegas médicos que têm algumas dúvidas em relação como é a rotina do cirurgião oncológico, da oncologia como um todo. Então, o Instituto Integra aí está de parabéns aí. E um grande prazer, né, poder trabalhar aí com uma equipe aí de cirurgiões. É importante destacar que a cirurgia oncológica não é só um cirurgião, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia grande, muitas vezes a gente precisa de 3, 4 cirurgiões, né? E também todo o embasamento que a gente tem com os colegas na oncologia clínica para discutir os casos e ver a melhor maneira de tratar cada paciente, né? É um prazer aí trabalhar com vocês. Boa, André. Grande abraço a todos. Um abraço. Gostaria de agradecer também, Felipe, parabenizar aí a Integra, o Instituto Integra e o grupo aí pela iniciativa. Eu acho que é importante esses meios de divulgação de conhecimento, né, compartilhamento de conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. E a gente torna cada vez mais a população mais informada, que é o mais importante aí. É isso mesmo, essa é a ideia, Igor. Muito bem, boa noite, então, obrigado. A gente se vê em breve, então. Fique atento às mídias que a gente vai mandando as mensagens. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.